Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E agora a gente vai estudar problemas ambientais da África dentro de África, aspectos físicos. Bom, a África tem alguns problemas ambientais. A gente tem dois grandes desertos, como a gente já visto naquela região. Ao norte a gente tem o Saara, que é o maior deserto do mundo, com 9 milhões de quilômetros. E ao sudoeste, né, lembra que a gente viu que tem uma diferença da região de Madagascar para a região do sudoeste, que a gente tem o Kalahari, que é um deserto menor com 600 mil quilômetros. As áreas ocupadas por esses desertos vêm se ampliando, tá? Isso porque você tem uma má utilização do solo. Então aqui, ó, isso porque em vez de se manter a vegetação ou mesmo promover o plantio nas regiões que margeiam, ou seja, o deserto está ali e você tem uma região que está margeando, que é uma zona de transição. Você não tem uma linha que vai dividir exatamente, ó, daqui é deserto, daqui é floresta equatorial. Você tem que ter uma vegetação de transição, que está mais ou menos adaptada ao clima de transição também. Quando essa região que margeia o deserto, ela tem a sua vegetação retirada, você vai favorecer o processo de expansão desse deserto. Então, o plantio, ou mesmo promover o plantio nas regiões que os margeiam, né, margeiam os desertos, que seria a maneira indicada de contornar esse avanço, ocorrem os desmatamentos, principalmente na região do Sahel, como a gente vai ver, você vai ter um processo de desmatamento dessa área. Então você vai aumentar o tamanho dos desertos. Tá? Então isso é um grande problema. Essa região aqui do Sahel, tá? Aqui você tem o Saara, aqui embaixo a gente tem uma região chamada de Sahel. O cultivo, e principalmente o cultivo com práticas rudimentares de agricultura, tem levado ao crescimento do Saara. Então a gente está vendo um processo de desertificação na África. Então, no Sahel, localizado na borda sul do deserto Saara, que é aqui, na borda sul, com o aumento do número de habitantes, ampliou a ocupação de terras pela pecuária. Animais consumiam a rala vegetação, né? Consumiram a rala vegetação até a sua quase extinção, contribuindo para o avanço de areias do deserto. Então, o Saara estava avançando em função da atividade pecuária. As práticas agrícolas ultrapassadas ou rudimentares, como a queimada, também contribuem para o aumento da área desértica. Então, não só a gente tem o cultivo em áreas que deveriam ter sua vegetação mantida, como a gente tem práticas rudimentares que aumentam muito mais o desgaste do solo e podem comprometer definitivamente essa região. Tá? Aqui a gente vê a região do Sahel. Essas populações muitas vezes são populações nômades, né? Que ficam ali circulando aquela região e aí elas vão acabar contribuindo para aumentar o impacto ambiental dessa região, também porque não tem suporte, porque tem sua atividade tradicional ligada a isso. Então isso vai acabar contribuindo para esse processo, tá? Então aqui a gente tem duas imagens, aqui é a pecuária. Então, de uma certa forma, o gado vai consumir, né, essa vegetação e contribuir para a retirada da vegetação da cobertura. Então, é bom a gente entender também sobre o Sahel, para entender melhor que esse deserto aqui vai dividir a África em dois e vai contribuir para diferenças culturais também, tá? Então, a gente tem aqui os países que tem o Sahel, tá? A área que tem o deserto, tá? E essa faixa aqui de crescimento, tá? Da região do Sahel. Então, essa aqui é as condições de avanço dessa região. Só para adiantar a questão de população, quando a gente vai olhar sobre a África, a gente vê que aqui embaixo a gente vai ter a concentração do que a gente chama de África Negra, que é mais tribal, foi utilizada muito para escravidão, tem todos os seus problemas. E aqui a gente chama de África Branca, que é a concentração dos árabes e muçulmanos, e que a gente viu que está muito ligado, inclusive, à dinâmica do Oriente Médio. Então, isso aqui é só para adiantar, e esse deserto ele vai contribuir para essa divisão. Então, é mais ou menos como a gente entende esse processo. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!